Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à videoconferência da Track and Field para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2025. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia www.tfco.com.br/ri. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Track and Field e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Fernando Tracanella, CEO da Track and Field, Sra. Patrícia Bibi, CFO e Diretora de Relações com Investidores, e Sr. Fred Wagner, CEO da TF Sports e Vice-Presidente de Estratégia e Novos Negócios da Track and Field. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Fernando Tracanella, que dará início à apresentação. Por favor, Fernando, pode prosseguir. Primeiramente, bom dia a todos, obrigado pela presença. Estamos bem felizes em apresentar os resultados desse primeiro trimestre. Foi um primeiro trimestre bem especial do ponto de vista tanto de crescimento de vendas quanto de resultados. Pode passar o primeiro slide. Eu vou falar de alguns highlights aqui, depois a Patrícia vai entrar mais no detalhe dos números, o Fred também vai falar mais do ecossistema TF Sports e TFC. Mas, primeiramente, foi um trimestre de uma venda muito forte, um sellout de quase 34% e uma venda mesmo às lojas de 25%. E isso não tem um motivo especial, acho que foi uma combinação de vários fatores. Eu acho que tem um primeiro fator que nós temos comentado bastante com vocês, que é um vento muito a favor, uma tendência das pessoas cada vez mais engajadas com um estilo de vida ativo e saudável, que isso tem favorecido o nosso segmento, que cresce uma velocidade maior do que a média do varejo. Então, acho que tem um primeiro fator de mercado endereçável que cresce numa velocidade forte. Agora, tem muito acerto interno nosso, tem muito acerto do ponto de vista de produto. Em especial, aqui a gente destaca uma coleção de inverno que foi lançada em março, com uma aceitação muito grande por parte dos clientes, que impactou o mês de março e tem impactado muito positivamente agora já no segundo trimestre também. Os eventos, fidelizando os clientes, os eventos com uma participação muito grande, a digitalização da companhia que vem acontecendo de uma forma muito intensa, o nosso e-commerce já é mais de 10%, então vem crescendo também numa velocidade maior do que o físico. A omnicanalidade também, agora numa segunda onda de vitrine infinita, que vem ganhando tração e vem cada vez nos ajudando mais a performar. Uma rede mais bem abastecida em relação ao primeiro trimestre do ano anterior. Chegamos ainda a um monte de oportunidades para melhorar ainda mais nesse ponto, mas certamente tivemos uma evolução nesse começo do ano. E lojas reformadas, que está até nesse primeiro slide, que mais uma vez foi quase exatamente o dobro da velocidade dos same-store sales. Isso tem sido muito consistente e vai nos ajudar nos próximos períodos também. A receita líquida crescia também numa velocidade próxima de 30%, 31,2%. E eu acho que o mais interessante desse trimestre foi que foi um período de crescimento forte, mas também com aceleração de rentabilidade. Então, nós tivemos aqui uma margem EBITDA, o maior crescimento histórico, desde o período pós-pandemia, de 48%,
uma margem de 25,7%, que é uma margem muito alta para um primeiro trimestre, né? Então, quando a gente olha a rentabilidade, né, tem um dado interessante, o nosso lucro líquido foi de 39 milhões versus 40 milhões no quarto trimestre de 2024. Ou seja, tivemos um lucro líquido de quarto trimestre nesse primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 38%, uma margem líquida também para o primeiro trimestre muito boa, de 18,3%. Eu acho que aqui tem uma questão de, primeiro, a margem bruta saudável, né? Tivemos aí, a Patrícia vai comentar mais, mas tivemos um bom crescimento de margem bruta em função de mix de canais e também de uma melhora quando olhamos cada canal isoladamente. E voltamos a apresentar diluição de despesas, mesmo nessa visão que todos os números que estão sendo comentados aqui estão numa visão do consolidado, ou seja, com TEF Sports. Então, mesmo com investimento maior de TEF Sports em relação ao primeiro trimestre do ano passado, que vocês vão lembrar que no primeiro trimestre do ano passado, esse resultado total de TEF Sports foi muito próximo de zero, e esse ano foi em torno de 4 milhões de investimento. Mesmo assim, nós conseguimos reduzir a despesa sobre venda líquida, que impactou muito positivamente a última linha desse trimestre. A companhia continua com uma posição de zero dívida, tivemos uma boa geração de caixa também, com um crescimento de 27%, uma posição de caixa que ela poderia ser ainda maior, mas nós investimos também mais recentemente em recompra de ações, que acabou diminuindo um pouco essa posição de caixa, mas a nossa visão foi uma boa alocação de recursos que acabou adicionando valor para os acionistas também. Falando de expansão, tivemos o primeiro trimestre é sempre um trimestre com menos aberturas de loja, mas foram 4 aberturas, né? Ultrapassamos aí a barreira das 400 lojas ao longo do trimestre. A perspectiva ainda é uma perspectiva muito parecida com o ano passado, né? Ainda já temos um pipeline bem aquecido aí de novas lojas para abrir esse ano, uma demanda bem forte dos franqueados, principalmente franqueados da base, e realizamos já 7 reformas, uma loja própria, 6 franquias, e do ponto de vista de reformas também a perspectiva muito parecida com o ano passado, quando fizemos aí 43. Devemos acabar o ano com muito próximo de 50% da rede já no novo formato. Então, esses são os principais destaques, tá? Agora eu vou passar para a Patrícia, que ela vai detalhar um pouco mais. Obrigado. Muito bom. Obrigada, Traca. Um excelente dia a todos. Vamos dar uma mergulhada aqui nos nossos números. Eu vou começar, diferente de tradicionalmente aqui dos nossos trimestres, eu vou começar pela parte de expansão, porque é um dos principais fatores que a gente vai falar já aqui no Zoom que eu vou dar no sellout. Então, como o Tracanella acabou de passar as nossas principais informações em relação à expansão, a gente está falando que foram 4 inaugurações, né, ao longo do primeiro trimestre, todas elas foram franquias. A gente fecha o primeiro trimestre desse ano, quando eu comparo com o TRI do ano passado, com 41 lojas a mais, né? E aí por isso que eu já começo conectando aqui com a história do sellout, porque eu venho com uma rede cada vez mais robusta, né? Na medida em que eu vou fazendo essa expansão de lojas e ao mesmo tempo reformando. E essas reformas, na medida também que elas acontecem, elas crescem quase o dobro da velocidade que uma loja já existente cresce, que é a nossa same-store sales, que a gente chama. Então, realmente tem um impacto muito importante aqui no nosso sellout. A gente fecha o primeiro TRI com 402 lojas, foram 349 franquias e 53 lojas próprias. A gente tem no novo layout hoje 47 aproximadamente de lojas já no novo formato, e a expectativa é de virar o ano quase 60. 60 é a nossa rede hoje. A nossa rede hoje de loja própria, ela já está no novo formato, então até mais do que as franquias, certo? Aí vamos fazer essa conexão com o sellout que eu queria sugerir aqui. Então, falar aqui de um sellout recorde para a gente de crescimento, né, em relação a todos os trimestres, de tudo que a gente já viu,
esse same-store sales é extremamente relevante. E é esse vetor que eu acabei de explicar, tanto de expansão e de reforma, ele é uma alavanca muito importante desse crescimento. Então, é importante a gente sempre colocar isso na conta. Além disso, né, como o Traca falou, não é só uma iniciativa, tem toda a parte de digital, né, que hoje cresce na ordem de 38% em relação ao ano passado. A gente chegou a 11,4% de representatividade do nosso sellout. Isso também, para a gente, é muito importante, né? A gente passa a barreira aí do segundo dígito, né, na participação do e-commerce. A omnicanalidade, quando a gente pensa nas lojas que a gente tem hoje conectadas com uma vitrine infinita, lembrando, a vitrine infinita é aquela modalidade onde eu evito perder uma venda, eu faço com que o cliente saia da minha loja cada vez mais satisfeito, né? E trazendo uma experiência para ele muito boa, dele ir buscar um produto e eventualmente eu não ter esse produto, e aí eu aciono uma vitrine infinita. São 329 lojas conectadas e que isso representa só no sellout digital quase 10%. E isso tem também um ganho de participação em relação ao ano passado de 1,2%. É importante também, eu gosto de falar aqui também dessa representatividade das vendas digitais que a gente faz no social selling. Então, quando eu olho no social selling, são aquelas vendas que eu começo via WhatsApp e que isso hoje representa 37% da nossa venda. Também é um canal muito estratégico para a gente. Não podemos também encerrar aqui esse slide sem falar de uma excelente performance que a gente teve da liquidação. A gente virou o ano muito bem abastecido. Vamos lembrar aqui, né, que a gente olhar a nossa receita líquida lá do quarto tri, inclusive, ela teve uma maior representatividade de um sell-in. Se a gente for olhar lá atrás, a gente teve uma participação um pouquinho maior no sell-in, ou seja, todas as minhas franquias, de forma geral, elas estavam bem abastecidas para garantir trocas de final de ano, o cliente voltando para a loja e tendo essa oportunidade de uma venda. E a liquidação, que tinha uma profundidade muito boa de grade, de cores, e também a gente teve uma excelente participação da nossa liquidação esse ano. Adicionalmente, a organização dos eventos, cada vez mais forte, né, através dos experiences, o Run Series e todas as iniciativas que hoje a TEF Sports tem realizado, e que isso também leva um fluxo muito grande de clientes para as lojas físicas e contribui também sensivelmente aqui com esse crescimento. A receita líquida, ela vai acompanhar esse ritmo do nosso sellout nesse trimestre. De forma, se a gente olhar o quarto, como eu falei, o quarto trimestre e o terceiro tri, eu tinha uma representatividade de sell-in um pouquinho maior quando eu olhava a receita líquida. Nesse tri, isso não vai acontecer, até porque eles estavam bem abastecidos, apesar da coleção ter virado ali no finalzinho de março, eu tive uma participação muito semelhante ao ano passado, um pouquinho menos até de representatividade, e isso fez com que, inclusive, eu ganhasse uma representatividade, por exemplo, no meu royalty. Então, quando eu olhar também em relação ao ano passado, foi quase 1 ponto percentual em cima do ano passado. E isso vai conversar com o meu lucro bruto, já eu vou falar, porque na medida em que eu tenho uma participação na receita líquida de um canal com uma margem maior, do tipo um royalty, um varejo, né, o próprio, realmente o sell-in, quando eu faço o sell-in, ele me pressiona essa margem bruta. Então, aqui isso vai ajudar e vai contribuir positivamente lá no nosso lucro bruto. Já vou falar dele. Então, de forma geral, a gente traz uma receita líquida conversando com o crescimento de um sellout na ordem de 31%. O varejo na rede própria foi um crescimento realmente muito bom, 33,4%. Se a gente olhar o resultado das unidades reformadas, foi quase 41% de crescimento, aí colocando já toda a rede, né, para a gente comparar um ano com o outro, e os royalties, como eu disse, que teve também um crescimento muito importante e um impacto também muito significativo das reformadas, né, das franquias reformadas, e que vai contribuir aqui com esse crescimento do royalty. No lucro bruto, já pegando esse gancho que eu estava falando do sell-in, né, esse trimestre eu não tive uma representatividade maior
no sell-in. Então, isso contribui positivamente no nosso lucro bruto, na nossa margem, né? Por quê? Porque eu tive um pedacinho maior da minha receita líquida no royalty e no varejo próprio. Isso, ele traz um mix de canal mais favorável pro total, né, como um todo, mas, de fato, eu tenho um ganho muito importante aí em praticamente todos os canais, quando eu olho o markup, de fato, que eu tive de um ano contra o outro. E aí estamos falando de inúmeras iniciativas, seja uma maior representatividade da minha venda no full price, então o cliente indo até a loja atraído por uma oportunidade do tipo a liquidação que nós estávamos no ar de verão, mas ao mesmo tempo atraindo ali um produto que estava chegando na loja, um preview de inverno, as cores incríveis que a gente também está oferecendo nessa coleção, e aí isso contribui de novo com uma venda maior, né, a participação maior no full price, mesmo no período de liquidação. Isso vai contribuir sensivelmente. Temos algumas negociações também de fornecedores, né, de muita parceria também, que a gente acaba exercendo, e de repassar o mínimo possível, né, tanto para o preço, ganhando sempre uma competitividade no nosso produto no mercado. Aí, despesas. Se a gente olhar, então, as despesas, a gente bate uma foto aqui, compara com o ano passado, a gente traz uma redução de 0,6. Isso já começa a conversar com o que a gente estava falando no ano passado, que a nossa expectativa era ter maior diluição esse ano. Primeiro, porque a gente está falando de um período mais comparável com todas as iniciativas que a gente realizou com o TEF Sports no ano passado. Então, mais simples até da gente olhar para esses números, né? Eles realmente são comparáveis. No ano passado, isso foi difícil para a gente explicar, porque, de fato, as iniciativas elas tinham um peso importante ali nas nossas despesas e acabavam tendo ali uma maior dificuldade para explicar. Mas esse TRI a gente já consegue ter essa melhor comparabilidade e já começa a mostrar de fato que essa diluição existe, mesmo realizando todos esses investimentos em TEF Sports. Além disso, a gente também tem um poder, vamos dizer assim, né, do negócio por si só, que na medida em que eu cresço a minha velocidade de vendas no modelo de franquia, eu diluo o custo fixo. Até as despesas comerciais, à medida que eu também não preciso realizar alguma despesa variável em função de uma venda no canal próprio, eu também consigo diluir alguma coisa. Então, o modelo por si só, na linha do tempo, ele vai trazer essa melhora. Ele piora um pouquinho a minha margem bruta, pressiona a margem bruta, né, como eu estava explicando agora há pouco, por conta de uma margem menor, mas ele contribui sensivelmente aqui na diluição de despesas e vai acarretar um EBITDA melhor. Isso por conta do formato. Além disso, temos aí uma gestão consistente de despesa, né? Eu quis frisar isso aqui também, porque já são alguns anos a gente fazendo um trabalho muito bacana aqui de refinar, entender quais são as oportunidades que a gente consegue melhorar e tratar também alguns processos de concorrência mesmo, de abrir bids, conforme a gente vai seguindo na medida dos anos de contratos mais recorrentes, a gente consegue revisitá-los. Então, também temos algumas oportunidades nessa linha. Só para finalizar, quando eu bato a foto de despesas com vendas, e aí vocês vão falar, puxa, não estou vendo aqui diluição. Por que a gente não está vendo diluição nas despesas com venda? Essencialmente, porque eu tive aqui as iniciativas relativas aos eventos, que elas ficam nessa linha aqui para mim de despesas, são gifts, camisetas e tudo mais que a gente faz para os eventos, assim como mídia de performance, que a gente também tem acelerado e realizado algumas iniciativas nessa ordem. As despesas administrativas, elas vão trazer essa diluição de 0,6, de forma geral, nessas estruturas mais comparáveis, como eu estava dizendo, e nessa maior diluição mesmo que a gente está já apontando aqui de despesas. O EBITDA vai refletir tudo isso que a gente acabou de explicar, basicamente uma venda realmente muito forte, uma margem que vem melhor, de fato, em praticamente todos os meus canais, né, com melhor margem de fato, né, nos negócios, e também tenho uma alavancagem operacional aqui de 0,6, contribuindo com esse EBITDA. Adicionei aqui uma informação importante, que quando a gente olha os investimentos que eu estava fazendo com o TEF Sports no ano passado, ele quase breakivou meu EBITDA.
foram só R$135 mil negativos no meu EBITDA do primeiro TRI de 2024. Nesse trimestre, eu tive um impacto de 4,6 milhões. Por quê? Dependendo do que acontece lá na TEF Sports, eu tenho, na verdade, alguns possíveis descasamentos de patrocínio, entrada de contratos ou alguma eventual mudança de calendário de eventos. Se a gente falar de eventos, né, e comparar com o nosso core, ele é bem diferente, né? Não dá para a gente ainda ter, eu falo, esse reloginho, né, de olhar todo o trimestre de um jeito. Então, de fato, a gente tem aqui um descasamento de patrocínio que leva para o segundo TRI uma oportunidade de compensar esse impacto. E aí, quando eu olho para esse efeito e falo, poxa, com todo esse crescimento de EBITDA, se eu não tivesse tido esse deslocamento de patrocínio, o meu EBITDA teria crescido quase 60%. Ok? E aí, lucro líquido, a gente traz também um forte crescimento, 37,6%, já considerando aqui os efeitos de depreciação, resultado financeiro, imposto de renda, e aí a gente consegue também trazer um ganho na margem líquida de 0,8% em relação ao ano passado. A gente tem mais um slide de caixa, né? Quando a gente fala de caixa, a gente também teve uma geração de caixa aqui operacional importante, na ordem de 27% do ano passado, e como o Traca mesmo comentou lá no comecinho, os nossos equivalentes de caixa líquido, eles foram, além dos investimentos que a gente tradicionalmente já tem realizado, tanto na plataforma de TEF Sports, quanto nas inaugurações de rede própria, reforma das nossas lojas, eu também tive esses investimentos que a gente acabou fazendo em relação às recompras das ações. Por isso, esse caixa um pouco menor. Seguimos sem endividamento, importante mostrar também esse crescimento sustentável. Falar aqui só do prazo médio, que sempre é um ponto importante. No TRI passado, eu mesma falei aqui de uma pressão que eu tinha no meu prazo médio de estoques, quando eu coloco na conta do prazo médio, por exemplo, a nossa iniciativa de Santa Catarina. Em meados do ano passado, maio, junho, a gente passou a ser praticamente autossuficiente em um dos nossos principais tecidos. E isso vem de Santa Catarina. Na medida em que eu faço isso, a partir daquele momento, eu tenho que comprar toda a matéria-prima relacionada a essa produção. E aí ele me pressiona um pouco nesses períodos de primeiro TRI e segundo, agora que a gente vai ver ainda um pouquinho, em relação a essas matérias-primas que eu acabo comprando e que no ano anterior eu não tinha. Quando eu faço essa conta, eu tenho, detalhe, tem importação também. Assim como no quarto TRI que eu comentei, bem acelerada, nesse TRI a gente também vai ver um crescimento importante. Também em virtude de algumas antecipações de pedido que a gente já tem realizado, e isso também vai afetar meu prazo médio. Se a gente expurgar esses dois efeitos aqui da conta, eu fico quase 10 dias abaixo do ano passado. Certo? Acho que, de forma geral, a mensagem era essa. Fred, vamos falar de TEF Sports. Vamos. Bom dia, pessoal. Um prazer ter todos vocês aqui na nossa call. Bom, primeiro eu queria dar uma mensagem, que é uma mensagem relacionada a mais as discussões que a gente tem em cima de TEF Sports ao longo do período, né? Ao longo dos últimos tempos, a gente vem discutindo bastante feedback dos investidores relativos a TEF Sports ser um detrator dos nossos resultados, né? Eu acho que esse trimestre mostra o nosso ecossistema pegando tração. A gente realmente consegue começar a mostrar um início de diluição do que a gente faz de investimento em TEF Sports. Com isso, a gente consegue apresentar resultados bons em todas as áreas da companhia e a gente começa a ver TEF Sports, né, e a gente sugere isso e conversou bastante com investidores a respeito disso, de TEF Sports ser uma opcionalidade de upside dentro da nossa companhia, né? Então, a TEF Sports, aos poucos, ela vai se tornando uma referência no mercado de wellness, né? A gente aglutina lá dentro consumidores, atletas, treinadores, organizadores de evento e marcas que em um ecossistema conecta seus participantes a um estilo de vida ativo e saudável, que é a nossa missão, né? Então, acho que é uma mensagem importante da gente ver essa atração que a gente vem pegando e todo esse reflexo que tem em TEF Sports, em Track and Field e em todos os participantes do nosso ecossistema.
Falando um pouco de números aqui na apresentação, a gente vê já, né, a nossa plataforma, né, com o nosso aplicativo recém-migrado para uma versão nova, com 955 mil usuários, um crescimento ano contra ano de quase 50%, né, 48,2%, 8.300 treinadores cadastrados na plataforma, 25% de crescimento, e essa é uma iniciativa que a gente está começando a dar mais atenção agora. O número de eventos, você vê que é um crescimento de 12%, né? A gente já, ano passado, a gente teve uma aceleração grande de eventos, mas acho que é importante notar o quanto que nossos eventos estão ganhando aderência, né? Então, apesar de um crescimento de 12% no número de eventos, 57% de crescimento no número de inscritos, né? Então, o número de participantes por evento cresce bastante aqui, mostrando essa aderência, essa tendência do mercado das pessoas buscarem essa conexão social em eventos esportivos, né? Uma tendência muito forte hoje e que está muito bem posicionado para, de alguma maneira, se relacionar com ela. E aí tudo isso reflete na receita da TF Sports, na receita crescendo 35% a receita líquida no primeiro tri, né? Eu só botei mais um slide que eu acho que é interessante falar, que é um pouco mostrando como a gente está também ampliando o nosso mercado endereçável em outras áreas, né? Então, uma das iniciativas de novos negócios da Track and Field e que vai entrar digitalmente na plataforma da TF Sports é a nossa iniciativa ligada à alimentação e suplementação, né? Nosso Emporium, TFC Food and Market, vende não só comidas e alimentos saudáveis para o consumidor que está na loja, mas várias coisas ligadas a grab and go, mais ou menos dividido metade essa venda na operação, né? Essa operação, ela teve um crescimento de 57% ano contra ano, né? Um crescimento muito forte, além de gerar uma conexão com o consumidor em outras áreas e a formação de uma marca, né? TFC Food and Market deve se consolidar como uma marca também onde as pessoas buscam produtos de curadoria de alimentação e suplementação, né? Então, com isso, a gente vai também aumentando o mercado endereçável da companhia, integrando na nossa plataforma, né, na TF Sports, e de alguma maneira integrando também todo o ecossistema com ponto de venda, track and field, e dentro dos eventos também. Então, é um prazer poder estar aqui mostrando um pouco da nossa estratégia, dividindo com vocês, e a gente espera continuar conseguindo entregar esses resultados em todas as áreas de uma forma muito focada aqui, tá bom? Muito obrigado a todos e a gente está aberto para perguntas aqui. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando em abaixar a mão. A nossa primeira pergunta vem da senhora Larissa Sumer, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada aqui por pegar a nossa pergunta. E parabéns aí pelos resultados também, né? Aqui do nosso lado, a gente queria abordar um pouquinho o ponto de competição, né? A gente sempre conversa sobre esse tema, mas seria legal pegar um update aí do lado de vocês, como que vocês têm visto o cenário competitivo, aqui falando tanto no Core quanto em TF Sports, né? A gente está vendo vários entrantes aí na categoria de eventos. E o que vocês enxergam aí que pode ser uma avenida de crescimento, de diferenciação para vocês, ou até nichos que vocês podem aproveitar para explorar aí nessas duas BUs, olhando para frente. Obrigada, pessoal, e parabéns de novo aí pelos resultados. Bom, obrigado pela pergunta. Bom, eu acho que competição no mercado de wellness, que é um mercado que cresce num ritmo muito acelerado, ela é normal e saudável, né? A gente sempre na nossa vida lidou com competição, né? Marcas internacionais muito fortes, como Nike, Adidas, Under Armour, sempre tiveram de alguma forma competindo com a gente no Brasil, e a gente acha que essas competições só fazem com que a gente foque em aperfeiçoar o produto, o serviço que a gente oferece em todas as áreas, né? A gente não muda a nossa estratégia baseada em competição, a gente muda a nossa estratégia baseada em mercado, em comportamento do consumidor. A gente é muito focado nisso, né? E acho que a gente deve continuar com isso que vem ao longo dos últimos 35 anos funcionando, né? Esse foco, né? Sempre antenado com novas tendências em todas as áreas, né? Seja em athleisure, seja em formas de fazer negócio, né? Digitalização da companhia, seja em modalidades esportivas, seja em tecnologias que a gente traz.
seja em novidades comportamentais. Então, acho que a gente tem bastante essa visão aqui da parte estratégica e acho que a gente deve continuar focado nessa forma de fazer as coisas que vem ao longo do tempo funcionando. Só para complementar, né, eu acho que você falou numa questão de diferenciação, eu acho que um grande fator de diferenciação nosso é essa estratégia de ecossistema, né, que a Track & Field é uma marca que vai muito além do produto, e isso mostra a importância do desenvolvimento de TEF Sports, do desenvolvimento de TFC, do desenvolvimento do marketplace TEF Mall. Então, isso realmente reforça muito que nós estamos no caminho correto, né, de buscar essa diferenciação através do ecossistema e com capilaridade, fazendo isso através da rede de franqueados, né, pelo Brasil inteiro. Super claro, pessoal. Obrigada aí pela resposta. Nossa próxima pergunta vem do senhor Kelvin Deckin, do Itaú BBA. Por favor, o senhor pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Agora vocês estão me ouvindo? Perfeito. Desculpa aí pelo imprevisto. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira em relação à rentabilidade, foi um destaque do trimestre, né, com vocês voltando a entregar a rentabilidade operacional. Olhando para frente, como a gente pode pensar nessa dinâmica para o restante do ano? Faz sentido a gente assumir que a empresa atingiu um ponto de inflexão em relação à alavancagem operacional após esse último ciclo de investimento? E a segunda, se vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre as iniciativas e a estratégia por trás dos aumentos do investimento em marketing nesse TRI, e também se puderem comentar sobre os ganhos diretos que vocês já viram vindo dessa nova estratégia. Obrigado. Bom dia, Kelvin. Obrigado pela pergunta. Vou começar, depois Patrícia e Fred, se quiserem complementar. É difícil a gente não tem um guidance formal de crescimento, rentabilidade, e nem poderíamos passar aqui nessa reunião. Mas a gente vê pelo menos no segundo trimestre, uma continuidade de uma tendência muito boa de crescimento, que é um crescimento até acima do que nós esperávamos para o ano. Mas essa tendência ela permanece e com margens saudáveis, né? E a questão de alavancagem operacional que você citou é algo que nós já falávamos nas últimas reuniões que a empresa voltaria a apresentar. Nós temos um orçamento muito enxuto de despesas e com visibilidade de voltar a entregar a alavancagem operacional, que é a diluição de custos fixos. Então, essa é uma tendência. Essa tendência do primeiro trimestre, ela permanece, né? Difícil a gente falar que esse crescimento de quase 34% a gente vai conseguir manter o restante do ano. Foi um crescimento realmente muito bom, especialmente no quarto trimestre. A gente tem uma base de comparação um pouco mais forte, mas eu acho que assim, a tendência é muito favorável, tá? Em todas as linhas, seja de top line, margem bruta, diluição de despesas. Eu acho que esse ano vai ser um ano muito positivo do ponto de vista de resultados. Apesar de ter muito ano pela frente, né, a gente tem um início bem promissor. Acho que vale a pena complementar a questão que ele estava perguntando de iniciativas de marketing. Acho que nada mudou para a gente aqui em relação também aos investimentos que a gente faz, em especial na magnitude do que esses investimentos hoje representam sobre a nossa receita. O que existe é esse descasamento, por exemplo, de TEF Sports, em mudança de calendário de eventos e tudo mais, e aí essa linha, eventualmente, de marketing, ela pode realmente ter alguma pressão ou até não, né, dependendo do trimestre que eu estiver comparando, mas de forma geral a gente não mudou a nossa estratégia, né? Então é só esse TRI mesmo que a gente viu essa dinâmica, e esse marketing também que a gente colocou lá de mídia de performance, que isso também ele acompanha muito a questão de retorno do investimento que a gente faz. Então, na medida que eu coloco um investimento de mídia e ela acontece, a gente acelera. Basicamente isso, mas a proporção, a magnitude é a mesma, não tem grandes mudanças nisso. Ótimo, super claro. Obrigado, Tracanella, Paty e Fred. Obrigado, Kelvin. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bob Ford, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Fred, Fernanda, Patrícia, e parabéns pelos resultados.
como devemos pensar sobre seu posicionamento para alavancar a tecnologia em vendas ainda mais, tanto em marketplace quanto sua rede de treinadores? E há algo que podem fazer na loja para tornar esse vitrine infinito ainda mais acessível, com 3D Digital Foot Scanning, outros serviços ou novas interfaces? E Fred, na TF Sports, como devemos pensar sobre o ROI e seus esforços para obter patrocinadores terceirizados para mitigar custos ou financiar investimento ainda mais grande? E, por fim, como estão pensando em recompras no contexto de liquidez para suas ações? E na ausência de recompras, como pensam sobre alocação de capital? Desculpa, não viram nada, verdade? Ou sim? Não, ouvimos Ok. sim. Desculpa. Bom, eu acho que eu posso Muita falar coisa. um pouco do contexto de como que nós devemos pensar em como a gente consegue melhorar, né, a alavancagem e as vendas dentro do nosso ecossistema. Eu acho que nós já temos indícios, né, de consumidores que participam de vários pontos da nossa estratégia de ecossistema. Então, consumidores que participam de eventos e compram em loja, e compram alimentação, eles têm um LTV significativamente superior ao LTV de um consumidor que faz um desses plays de uma forma pura, né? Então, esse movimento dos consumidores estarem indo para dentro da plataforma e participando em vários pontos, conforme a gente vai abrindo também a nossa oferta para entrar em alimentação e suplementação, nós temos algumas ideias também mais para o futuro de entrar em saúde. Então, a gente quer realmente ser um player central na vida do consumidor ligado ao wellness, e com isso o LTV aumenta muito, né? Então, não obrigatoriamente isso tem que ser refletido em matéria de abertura de lojas ou até em aumento exponencial de número de eventos, mas talvez aumento de participantes em eventos, mais compras digitais pelo aplicativo com cruzadas, informações que nós estamos começando a captar, dados, né, captados desses consumidores que permitem a gente ser mais eficaz em como a gente oferece produtos e serviços para eles. Então, esse é o tipo de pensamento que a gente tem, que acho que pode alavancar bastante o faturamento da companhia, e não obrigatoriamente tendo que ter um grande investimento em CAPEX, né, e aumentando realmente a diluição. E com isso, naturalmente, isso a gente já está notando bastante agora, né, marcas que querem se posicionar corretamente dentro desse mercado de wellness, que percebem como o mundo está mudando, as pessoas estão mais preocupadas em longevidade, em saúde e bem-estar, elas querem estar participando de um ecossistema que é feito por nós, né, de uma forma responsável, coerente e com consistência. Então, a gente já vem sendo, naturalmente, a gente é interessante que a gente nem tem muito estruturado uma área comercial da parte de patrocínios aqui, mas naturalmente as marcas nos procuram para querer, de alguma forma, participar desse ecossistema. Então, acho que essa é uma tendência que ela é fruto desse nossa construção de ecossistema, e que ela traz esse upside de aumento de vendas em mesmas lojas, aumento de vendas digitais em outras categorias, aumento de mercado endereçável, busca por marcas para participar. Tudo isso está correlacionado à estratégia que a gente está montando, e a gente está começando a ver os frutos agora, Bob. Agora, acho que tem alguma outra... Eu acho que só para complementar, Bob, eu acho que também tem uma oportunidade de ser muito transparente, né? Tem uma oportunidade grande para a gente melhorar toda a parte de abastecimento de loja, de planejamento comercial, uma coisa que a gente vem trabalhando desde o ano passado. Acho que a gente tem resultados ótimos, mas ainda acho que a boa notícia é que tem ainda oportunidades para a gente fazer ainda melhor nessa parte. E quando você falou de vitrine infinita, certamente é um ponto que a gente tem dado muita atenção, pensando em formas desse processo ter cada vez menos fricção na loja, no momento que o vendedor está na frente do cliente, e já representa mais de 10% das vendas digitais. Então, realmente tem crescido, tem nos ajudado a diminuir uma eventual perda por algum stockout, e a gente realmente tem olhado para alternativas para melhorar ainda mais a experiência do cliente. Eu acho que o seu último ponto está relacionado à recompra, né? A recompra, né? Nós vimos uma oportunidade grande de recomprar
em alguns momentos onde o preço realmente era um preço que mostrava uma atratividade muito grande para isso, como uma forma de gerar valor para os acionistas, porque na medida que nós compramos, nós cancelamos também na sequência essas ações. Daqui para frente, a gente vai olhar, né, a companhia tem alternativas aí de alocações de recursos. Nesse passado recente, a recompra fez muito sentido, e a companhia tem um modelo de geração de caixa que em algum momento vai nos permitir pensar em mais alternativas para geração de valor para o cliente. Então, eventualmente a gente pode discutir lá na frente payout, mas nesse momento ainda temos um investimento importante a ser feito em reformas de loja. Então, não é uma coisa que a gente está falando para esse ano. Esse ano a gente deve chegar muito próximo a 100% das lojas próprias reformadas. Eu quero dizer com isso que no futuro não muito distante, nós vamos realmente ter mais oportunidades para pensar em novas alternativas de alocação de recursos. Então, não esse ano, mas eu acho que talvez a partir do ano que vem a gente pode ter essa discussão. Obrigado, Fernando. E quando você fala de restrições na loja, está pensando em digital foot scanning ou tem outros? Eu acho que a nossa cabeça assim, um desafio que a gente tem é como que a gente cada vez mais faz a integração do nosso ecossistema digital em loja, né? Então, acho que menos uma operação de digital foot scanning ou ligado a isso, acho que a gente pode pensar nisso em relação a dados para poder oferecer produtos já com o tamanho correto. Acho que a ideia é boa, mas muito difícil você ver, né, até em outras localidades do mundo, uma loja que consegue oferecer produtos e serviços dentro de um segmento de uma forma coerente, né? Então, a gente tem olhado bastante para isso também, e eu acho que tem uma possibilidade da gente cada vez mais se aperfeiçoar em interfaces para as nossas vendedoras e para o consumidor, para a gente conseguir fazer essa integração. Não descartando a ideia do Digital Foot Scanning, que eu acho que é boa também. Muito obrigado e novamente parabéns. Obrigado, Bob. Obrigado, Bob. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Heck, da Ártica Investimentos. Prezados, parabéns pelos resultados e parabéns também pela excelente alocação de capital na recompra de ações. Por favor, vocês poderiam dar mais detalhes sobre a parceria que fecharam com a Porto como nova patrocinadora na TF Sports? Vocês enxergam esse patrocínio como uma alavanca adicional de crescimento na realização de novos eventos ou talvez como uma forma de reduzir as despesas arcadas pela Trek nos eventos atuais? Oi, Matheus. Obrigado pela pergunta. A Porto é uma super parceira nossa, nós temos uma relação muito boa com eles. E sim, a parceria com a Porto aumenta muito o número do Experience, né? A Porto é naming rights do Porto Track and Field Experience, que são eventos que a gente tem em mais de 40 modalidades esportivas, incluindo provas de pequeno porte de corrida. E com eles, a gente esse ano vai acelerar bastante esse número, passando de 800 eventos organizados pelo Brasil. E acho que a marca Porto, obviamente, né, tem uma correlação grande conosco em relação à área de saúde que eles têm, e também uma cabeça muito de cuidar do ecossistema, né? Tem muitas similaridades nas companhias, né? A relação que nós temos com os nossos franqueados, com o nosso ecossistema, é muito parecida com a relação que a Porto tem com todo o ecossistema deles e corretores. A gente tem um cuidado muito parecido, então uma cabeça parecida em como cuidar e ter certeza que todo o ecossistema está bem posicionado dentro do desenvolvimento de uma companhia. É uma parceria muito feliz, um patrocínio que entra para, sim, aumentar o número de eventos, e a gente espera cada vez poder fazer mais isso. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Miyazaka. Bom dia, parabéns pelos resultados. Dada a posição de caixa líquido, como pretendem utilizar os recursos? Podem comentar sobre eventuais estratégias de M&A e expansão? Como não se perder e continuar investindo de forma consciente e para dar retorno aos acionistas? Lucas, bom dia. Eu vou começar respondendo aqui. A
gente tem ainda, né, até eu comentei um pouco na pergunta anterior, ainda um caminho pela frente do ponto de vista de reformas de loja. Então, isso deve ser uma realidade em 2025 e alguma coisa em 2026. Isso tem sido, talvez, o nosso maior consumo, né, do ponto de vista de investimentos, juntamente também com os investimentos no desenvolvimento da plataforma Tef Sports. Então, assim, do ponto de vista de CAPEX, esses são os grandes focos da companhia, e não existe nenhuma agenda de M&A, ou qualquer mudança de estratégia de expansão que vai continuar focada no modelo de franquia. Então, lojas próprias, que também acabam fazendo parte do CAPEX anual, são realmente oportunidades mais pontuais e em locais mais estratégicos ou que demandam um investimento um pouco maior, ou no caso dos outlets, que são sempre próprios. Mas a estratégia de expansão ela vai continuar via sendo franquias. A gente está bem feliz aí com esse pilar. Não tem nenhuma mudança, tá? A gente também tem, é importante falar que a gente tem um caixa líquido, né? Mas também, a gente também tem uma política de caixa mínimo, né? Então, a gente também, vocês conhecem a companhia já há algum tempo, né? Como companhia de capital aberto, e aqui existe uma filosofia de dívida zero, né? Um objetivo de dívida zero. Que isso vem junto também com uma necessidade de um caixa mínimo que nós queremos ter. Então, a gente também tem que olhar também o CAPEX versus o caixa mínimo projetado no nosso fluxo. Tá? Então, em resumo, nenhuma mudança daqui para frente. Tá? A gente deve continuar com esses investimentos principais que eu comentei, nenhuma intenção de M&A, expansão de loja própria muito pontual. Acho que só complementando, né, assim, né, a gente sempre é perguntado por essa, né, a ideia de M&A e como a gente enxerga isso, né? Acho que a companhia tem uma tradição e uma cabeça de criação de negócios internos aqui, né? Então, ao longo do tempo, o que começou com track and field, 30 anos atrás, né, em 94 a gente já começou a fazer organização de corridas, que foi vamos dizer assim, o início do nosso processo de criação da Tef Sports hoje, que é uma marca que a gente criou, e dentro do Tef Sports hoje a gente tem vários assets, como o Santander Track and Field Run Series, o Porto Track and Field Experience, e os outros assets que a gente tem, o Open de Beach Tennis, o Continua em Movimento, a criação do Tef Mall, que é nosso marketplace de artigos esportivos, do TFC, Food and Market, que é nosso empório de alimentação e suplementação, né? Então eu acho que a nossa tradição aqui é a criação de valor interno, com uma redução muito grande, primeiro do custo, né, que acho que tem para você desenvolver, apesar de que precisa de mais tempo, mais paciência, mais foco, né, e também do risco de uma questão cultural, né. A gente acha que M&A ele representa uma questão cultural, um risco cultural grande, né, empresas às vezes com culturas diferentes se unindo, muitas vezes dá certo, muitas vezes isso também podem acarretar problemas. Então nossa cabeça sempre é utilizar, né, nossa capacidade de investimento para criar marcas e ao longo do tempo a gente vem também expandindo o nosso mercado endereçável. Então acho que a cabeça é um pouco essa. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Ávila, da Condor Insider. Olá, parabéns pelos resultados. Minha pergunta é a seguinte: o crescimento de franquias foi robusto. Como está o apetite dos franqueados diante do cenário macro ainda volátil? Há pressão por renegociação de royalties ou apoio financeiro? Poderia comentar um pouco sobre esse tema? Olha, Gabriel, bom dia. A gente tem um apetite ainda grande dos franqueados da base por abertura de lojas, né? Então, eu poderia te falar que já tem mais de 30 lojas, tanto de reformas quanto de aberturas, já praticamente contratadas, né? Que para essa época do ano é bastante bom, tá? Então, a gente não vê, porque, de fato, o nosso negócio ele tem apresentado bons retornos. Então, não existe nenhuma mudança por conta de cenário macro. Tá? A gente segue no mesmo ritmo e não tem nenhuma mudança do ponto de vista de modelo de negócio, de royalties ou apoio financeiro. Isso não está em discussão e não devemos ter nada pela frente, não. Tá?
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar no botão levantar a mão. Por favor, aguardem. Nossa próxima pergunta vem do senhor Victor Castro, do InFinance. Existe alguma alocação de capital prevista para internacionalização além da loja em Cascais? Isso permanece um teste ou há plano estruturado? Obrigado e parabéns pelos resultados. Bom, Vitor, eu vou responder, o Fred, se quiser complementar, está bem envolvido com esse tema também. Assim, não existe, na verdade, o modelo de Cascais é um modelo de franquia, né? Então, é um modelo asset light, né? A gente tem uma parte do negócio, o investimento é do franqueado e obviamente, tem algum consumo de recursos internos aqui para a gente gerir uma operação fora do Brasil, mas não existe um CAPEX envolvido. E a gente está bem feliz com o resultado de Cascais, né? Foi uma loja que no ano passado ela trouxe um resultado acima do primeiro ano do PP e a gente está já olhando mais 2 lojas, né? Que a gente deve abrir em Portugal, uma em Cascais e outra em Lisboa, que serão testes, vamos dizer assim, mais definitivos, porque serão 2 lojas em shoppings. A loja de Cascais é uma loja numa marina, uma loja pequena, com um fluxo grande de turistas, um poder aquisitivo dos clientes muito alto, e agora vai ser um teste, acho, mais definitivo em 2 shoppings, que é um modelo mais parecido com o nosso modelo aqui no Brasil. Mas, por enquanto, a gente está olhando Portugal, sem ainda um tipo de conversa em outras localidades. Acho que só complementando, né, a gente está tentando, de alguma forma, fazer esse piloto de uma forma que ele possa ser, né, uma vez provado que é um piloto que está funcionando como a gente está imaginando, possa ser replicado para outros países da Europa, América Latina, né, mas a gente está muito, de novo, focado em acertar a operação para depois replicar o que funciona, né? A gente tem muito essa cabeça aqui, mas a gente está, como o Tracanella falou, a gente está bastante contente e estamos tentando replicar ao máximo o modelo que a gente tem no Brasil. Acho que nossa cabeça é também pegar uma coisa que a gente aprendeu aqui e tentar replicar no exterior. Então, a coisa está indo, acho que da forma que a gente espera, mas sem ainda um plano estruturado de aceleração dele enquanto a gente não tiver comprovado essa aderência ao que a gente imagina. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Fernando Tracanella para que faça as considerações finais da companhia. Bom, primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos. Estamos muito felizes aí com esses resultados, bem animados aí pelo que vem pela frente. Queria agradecer e parabenizar também todos da empresa por esse resultado, agradecer a equipe de RI financeiro pela organização dessa reunião. Agradecer muitos franqueados, né, porque sem os franqueados esse resultado não aconteceria, então todo o engajamento dos franqueados, e nos colocar à disposição, tá, caso vocês tenham algum tipo de pergunta que não foi feita aqui, a área de RI está à disposição de vocês. Muito obrigado, bom dia a todos. A videoconferência da Track and Field está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.